Título: Lisboa, afunda a aldeia e PS dispara nas sondagens. Tuas antes título. Este resumo é baseado em informação disponível publicamente no momento da gravação. Para detalhes completos, consulte as fontes indicadas na descrição. Boa noite e bem-vindos ao Report PT Notícias do Dia. É dia 18 de maio de 2026 e este é o nosso episódio de noite, onde reunimos os temas que marcaram as últimas horas em Portugal e no mundo. Fique conosco. Começamos com um tema de política internacional. Segundo o Observador, a analista Liliana Reis considera que a estratégia do Irão passa por desgastar os Estados Unidos, alertando que o programa nuclear iraniano continua a ser uma questão mal resolvida que, na sua opinião, torna praticamente impossível chegar a qualquer tipo de acordo. A mesma fonte destaca ainda a análise de Liliana Reis sobre o conflito na Ucrânia, referindo a incapacidade, alegadamente de ambos os lados, tanto de Kiev como de Moscovo, para obter vantagens concretas nas negociações. Um quadro geopolítico complexo que continua a dominar as atenções internacionais. Passando à política nacional, e a uma notícia que levanta algumas questões, o Observador avança com detalhes sobre o património e os rendimentos do presidente da Câmara de Lisboa. De acordo com o jornal, Carlos Moedas terá perdido rendimentos desde que entrou no governo e posteriormente com a eleição para a autarquia. No entanto, segundo o Observador, o autarca terá duplicado o valor do seu património durante o período em que esteve em Bruxelas. O jornal acrescenta ainda que foi fundador de duas empresas, das quais se terá afastado em 2011. Uma notícia que certamente dará que falar nos próximos dias. Ainda com dados que importa acompanhar, de acordo com o Correio da Manhã, as mais recentes sondagens colocam o Partido Socialista em primeiro lugar nas intenções de voto, com o secretário-geral Pedro Nuno Santos a surgir, segundo o jornal, como o líder partidário com melhor imagem junto dos portugueses. O Correio da Manhã avança que os inquiridos revelam confiar especialmente em Paulo Carneiro, numa referência que o jornal associa ao perfil do líder socialista. Uma fotografia eleitoral que, a confirmar-se, representa uma inversão relevante face ao momento político atual. Mudamos agora para uma notícia preocupante vinda do interior do país. Segundo o Correio da Manhã, a construção de uma barragem ameaça submergir a tal aldeia do Pisão, com mais de 100 casas, segundo a mesma fonte. De acordo com o jornal, a população confronta-se com uma escolha difícil: aceitar nova habitação a 3 quilómetros do local onde sempre viveu ou receber uma compensação financeira. O projeto, avaliado em 222 milhões de euros, encontra-se alegadamente parado novamente, desta vez na sequência de contestação por parte de associações ambientalistas, de acordo com o Correio da Manhã. Uma comunidade em suspenso, a aguardar o seu destino. Passamos a uma notícia de crime. A Polícia Judiciária foi acionada esta segunda-feira após a descoberta de um homem encontrado morto no bairro do Beato, em Lisboa, avança o Correio da Manhã. De acordo com o jornal, as autoridades aguardam os resultados da autópsia para determinar as circunstâncias da morte. São ainda escassos os detalhes disponíveis e acompanharemos o desenvolvimento desta situação. Ainda na área da justiça, o Observador reporta que um idoso suspeito de ter violado a própria irmã ficou em prisão preventiva. Segundo o jornal, a investigação terá tido início na sexta-feira passada, depois de a vítima ter apresentado queixa num posto da GNR. A Polícia Judiciária está encarregue do caso, de acordo com a mesma fonte. Uma situação de alegada violência doméstica de contornos particularmente graves. No desporto, o Observador analisa as opções e as possíveis surpresas de Roberto Martínez para a seleção nacional. De acordo com o jornal, o selecionador português, que conquistou a Liga das Nações no ano passado, prepara-se para a segunda grande competição à frente de Portugal, depois do Europeu de 2024. O Observador detalha o que parece já estar definido e os nomes que poderão surpreender na convocatória. Uma análise que os adeptos da seleção nacional certamente não vão querer perder. E terminamos com uma nota cultural mais positiva. Segundo o Observador, a cidade de Viseu está-se a viver um momento especial.
com a Bienal a transformar as suas ruas num palco artístico a céu aberto. De acordo com o jornal, um dos destaques do programa passa por pequenas sessões de duetos de dança, música e teatro, levando a arte ao espaço público e aproximando os cidadãos da cultura. Uma iniciativa que vale a pena conhecer se estiver por aquelas paragens. E são estas as notícias que marcaram esta segunda-feira, 18 de maio de 2026. Obrigado por nos acompanhar no Report PT Notícias do Dia. Se ainda não subscreveu o canal, este é o momento certo para o fazer e para ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos episódios diários. Até amanhã, boa noite.